Muito bem, são 4 horas e 38 minutinhos. Já estamos em contato com o Yuri Tanque, centroavante do Guarani, artilheiro do Guarani, que ontem fez o torcedor do Guarani em muitos momentos ir às lágrimas lá no Brinco de Ouro da Princesa. Yuri Tanque, boa tarde. Prazer falar contigo aqui no CBN Esporte, Yuri. Boa tarde a todos os ouvintes. Me sinto honrado e agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês. Agora fala pra mim, como que deu aquele estalo, ou você já tinha mentalizado ir em cima do escudo pra comemorar o gol e ter a chuteira daquele momento lá, rapaz? Cara, pra ser bem sincero, era uma grande vontade minha, já tinha conversado com a minha esposa, conversei com minha assessoria também sobre a minha vontade, e desde o início da vontade também tinha o sinal de respeito, então foi algo pensado e planejado que deu tudo certo. Carlão de Freitas está com a gente aqui também, Yuri. Oi, Yuri. Yuri é um cara que eu acompanho, né, desde a base na Ponte Preta. Me lembro de 2 gols, não sei se você pode até me corrigir. Um gol contra o São Bento, lá em Sorocaba, em que você coloca a Ponte na fase de mata-mata, né, no Campeonato Paulista, que terminou com o vice-campeonato. E, se eu não estiver enganado, um jogo contra a Inter de Limeira pela Copa do Brasil. E, Yuri, confesso que eu tinha uma enorme desconfiança sobre o seu futebol com a camisa do Guarani, até porque eu não o acompanhei depois que você saiu da Ponte e achava um tremendo desafio o Guarani na sua vida, e você está ultrapassando ou encarando esse desafio com muita qualidade, com muitos gols, e eu acho que a permanência do Guarani na Série B tem muito a ver com o seu futebol. Mas, ô Yuri, eu gosto muito da resenha, gosto muito dessa coisa dos bastidores, né? E você que nasceu ali no Moisés Lucarelli, como que foi pra você, Yuri? Passa um filme na cabeça, tem o derby, o Guarani quase abre o caminho da vitória no derby com um cabeceio seu, que o Kaique fez uma defesa. Como que foi aquele momento pré-derby em que você enfrentava um clube que você foi revelado, defendia a camisa do maior rival desse clube, era a esperança de gols, tinha a necessidade da vitória? Como que foi assim, esse misto de emoções para aquele jogo? Yuri, parabéns pela sua trajetória com a camisa do Guarani. Muito obrigado. Quando eu cheguei no Guarani, eu fiz do sonho, das ambições e das metas do Guarani as minhas também. Então, quando eu fui pro derby, eu vesti a camisa do Guarani e entrei como um torcedor do Guarani no gramado. Então, vocês sabem muito bem como o torcedor bugrino leva um derby. Então, eu estava com aquelas emoções, com aquela vontade. E sim, né, queria ter feito gol, saído com a vitória, que seria ainda mais excelente. Legal, estamos batendo um papo com o Yuri Tanque. Aliás, 10 gols pelo Capivariano esse ano, mais 5 gols já pelo Guarani. Em 10 jogos, né, 5 gols, o Yuri marcando aí. Quantos gols dessa temporada? É a melhor temporada sua aí, como se fala de gols, ou Yuri? Com certeza, no profissional, com toda certeza, estou vivendo a minha melhor temporada, né? São números excelentes, onde no Capivariano eu fiz 20 jogos e fiz 10 gols, tive uma sequência muito boa, e agora no Guarani cheguei a 10 jogos e 5 gols, 6 como titular. Então, assim, enfatiza a sequência, né? E o quanto tem sido bom para mim. Então, eu glorifico a Deus por tudo que tem acontecido e por essa excelente temporada que eu tenho feito. Legal. Aliás, 20 jogos e 10 gols no Capivariano, 10 jogos no Guarani e 5 gols, né? Tá mantendo a média de gols por jogo aí, então, o Yuri. O Júlio Nascimento tá com a gente também. Júlio Nascimento, chega mais. Oi, Cabelo. Abraço para você, pro Yuri. Prazer em falar com você, Yuri. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Esportes. E, inclusive, Yuri, falando sobre a sua trajetória, né? A gente lembra de você quando revelado na Ponte Preta, o seu estilo de jogo, até o seu biotipo muito diferente, e a gente vê um Yuri muito mais maduro, taticamente falando, né? As suas características aparentemente mudaram, você evoluiu muito na jogada aérea, e a sua consciência também na grande área, e o teu gol ontem prova muito disso, mostra uma evolução muito grande. Mas você tem 24 anos, ou seja, é muito novo ainda, está numa fase de evolução na carreira. O que o Yuri desenvolveu nesses últimos anos, em especial,
para você mostrar ser um jogador diferente e que está surpreendendo a torcida do Guarani? Um abraço para você, Yuri. Muito obrigado. A Bíblia fala que há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu sou grato a Deus por todas as oportunidades e todas as portas abertas na minha carreira. Então, cada clube que eu passei, com cada profissional que eu trabalhei, isso foi muito importante e essencial para chegar nessa fase que eu estou hoje. Com certeza, vocês me conhecem há algum tempo, né, me acompanharam na época da base. Hoje eu sou um atleta diferente, com características mais aprimoradas, com bastante evolução, em constante aprendizado e trabalhando para evoluir cada vez mais. Então, mas foi algo que eu sempre cobrei e sei também do que um centroavante precisa. Então, foi algo que eu fui adquirindo no decorrer do tempo. E vocês sabem muito bem que a experiência e o tempo traz algumas virtudes para nós que é benéfica, né? Então, hoje, mesmo novo, né, 24 anos, mas com um pouco de rodagem aí no mercado nacional e internacional, fez com que eu chegasse com essa bagagem e, graças a Deus, nesse tempo certo aqui no Guarani, para desempenhar esse futebol com as características necessárias para ajudar o Guarani a sair dessa situação. Tá aí, Yuri com 24 anos, falando como se tivesse uns 44, né? Mas pela experiência, pela maneira como fala, com tranquilidade, com muita clareza e respondendo com muita qualidade mesmo, assim como dentro de campo. Yuri, com relação ao futuro, como que é a sua situação com o Guarani, a eventual permanência? Eventual não, eu acho que já podemos falar na permanência. O Guarani precisa aí de mais alguns pontos, mas tudo leva a crer que o Bugrão vai permanecer na Série B. Mas o que você tem em mente é se fortalecer como um ídolo da torcida do Guarani. Eu acho muito bacana quando você caracteriza um tipo de comemoração, né? Tá muito na moda o Gabigol fazendo aquele símbolo de força, o próprio Hulk, e você ontem achei muito bacana, né? Além do respeito ao distintivo do Guarani, mas aquela coisa do tanque, né? O bu, bu, bu. E como que é com relação ao seu futuro e essa marca do tanque, Yuri? Obrigado por enfatizar essa parte aí. Foi algo pensado, eu, minha esposa e a minha assessoria. Algo em conjunto que deu muito certo, algo para ficar marcado, né? Como na minha imagem, né? Sobre representação de um tanque, e ficou bem legal e vocês puderam ver e detectar isso também. Isso é muito bom. Sobre o meu futuro, eu tenho contrato até o final do Paulista, final de maio, e só que quando vocês me perguntam o que eu penso com o Guarani, óbvio, eu acredito, né, que é o sonho da maioria do jogador ser ídolo de um clube igual o Guarani. Então, se eu estou no caminho, eu já fico feliz, porque eu sei de vários nomes que estão nessa lista. Então, para mim, só de estar no caminho, eu já me sinto muito honrado e muito feliz. E, claro, sigo trabalhando para que isso aconteça. Mas, sobre o meu futuro, o meu presente é tirar o Guarani dessa situação, junto com todos os atletas. Então, a minha cabeça está só e somente no Campeonato Brasileiro, que é a permanência, e o nosso objetivo ainda não foi alcançado, por isso meu foco está todo aqui, e depois a gente pensa nos próximos passos. Júlio Nascimento. Pois é, Cabela, e ontem na entrevista coletiva, o Moser falou muito sobre a questão do jogo coletivo, e eu queria abordar com o Yuri sobre isso. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a entrevista na íntegra do professor Moser, Yuri, mas ele disse o seguinte: se o Yuri fez esses 5 gols, muito se deve também à movimentação do time como coletivo, e o Yuri sabe disso, tanto que você serve ali, você tinha até a chance de repente tentar um gol, quando você rouba a bola do goleiro Lucas Frigeri, mas você fez um passe ali para o Isaac. Então essa consciência de jogo coletivo. Como é que o Moser trabalha isso com vocês, e como você trabalha também, né? Eu sei que você é um homem de muita fé, né? Você sempre foi ligado muito à sua fé, então você tenta trabalhar essa questão da humildade sempre, de não subir no pedestal, porque os holofotes estão virados para você, né, Yuri? Você tem feito gols no Guarani, você tem sido tem sido elogiado pela torcida, ovacionado. Então trabalhar ao lado da cabeça para não deixar a peteca cair é importante, pensando em você também, né? Com toda certeza. Eu acompanhei sim a coletiva.
o que o Mozart falou e eu concordo plenamente. Para mim, o jogador mais importante do Guarani, ou a jogada mais importante, é a equipe e o trabalho em equipe. Isso tem feito nós termos bons resultados, isso tem feito nós sairmos com a vitória, conseguido os 3 pontos, enfim. Então, eu acredito que o trabalho em equipe tem levado nós ao êxito e também o favor do Senhor na nossa equipe. Então, cada gol que a gente fez, você pode analisar, tem a junção de atletas, né, que faz com que aconteça o gol, seja eu finalizando ou outro atleta. Isso demonstra a variedade de opções de atletas e a participação de cada um deles, que é mais importante. Tanto que no gol que eu fiz ontem, se você analisar a jogada, ela começa com o Ronaldo Alves, passa no pé do Richard, passa no pé do Isaac, até chegar na minha finalização. Então isso demonstra um trabalho em todos os setores, o que é muito bom e muito importante. Quando você fala de gol, Yuri, eu lembro do lance do gol que você não fez, mas você serviu o Isaac para fazer, que foi o primeiro gol. Quando o Lucas Frigério... Que dó do Lucas Frigério também, né? Pelo amor de Deus, foi infeliz no lance. A sorte é a sua, mas a infelicidade é do goleiro, né? Quando você parte para cima do goleiro, você imaginava que ele fosse dar ter um domínio tão ruim como teve? E uma outra pergunta em cima dessa. Você já fez um gol com uma falha tão clamorosa do goleiro como foi a de ontem? Frisando até um pouco sobre a outra pergunta, eu sou um atleta que eu gosto de jogar muito para a equipe, da mesma forma que eu dependo dos outros atletas, eu sei que os atletas também dependem de mim, pois isso é o sinônimo de equipe. Então, não hesitei, e se tivesse outra oportunidade, faria a mesma coisa, em tocar para o colega do lado, que eu acho muito importante, porque o meu objetivo principal, acima do meu objetivo pessoal, é tirar o Guarani dessa situação, é fazer com que a nossa equipe distancie cada vez mais do Z4. Então, seja eu fazendo gol, ou seja um outro companheiro, isso me dá alegria da mesma forma, tanto que comentei com o Isaac, fiquei muito feliz pelo gol dele, e isso é sinônimo de equipe. E nessa situação que a gente está, não importa quem é que vai fazer o gol, importa sairmos com a vitória e continuar fazendo sempre, né? É verdade, legal, bem bacana. Agora você teve, antes de vir para o Guarani, teve chegou a viajar para a Europa, tinha uma proposta com 2 anos de contrato lá em Portugal, é isso? Isso, teve uma proposta teve um contrato, cheguei aí para fazer a pré-temporada no Estrela da Amadora, e aconteceu, tinha 2 anos de contrato e tudo mais, só que aconteceu algumas coisas internas, e também coincidiu com a proposta do Guarani, e aí não se dá para pensar, né, quando se recebe uma proposta vinda do Guarani. Muito bem, já estamos quase aqui em cima, aqui são 4h52, pra gente fechar, Carlão, uma curtinha aí pro Yuri. O que faz o Yuri, além do futebol? Tá falando bem, está estudando, está aplicando a fortuna em imóveis? O que faz o que faz o Yuri quando ele está longe, né? Quando ele está um pouco, não desfocado, mas um pouco longe do dia a dia da bola, Yuri? Primeiro, feliz por ter uma esposa auxiliadora do meu lado, que tem me ajudado em todas as questões, né? A Bíblia fala que tem mulher que edifica a casa e tem mulher que ela destrói o lar também. Isso tem 2 lados, e eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho e que tem me ajudado em todas as questões. Citei elas porque me ajuda na questão profissional, me ajuda na questão espiritual. Então, quando eu congrego em uma igreja, então eu costumo ir nos tempos vagos também. Tenho também investimentos para fazer com o dinheiro que eu tenho, que é muito importante, pensando no nosso futuro, na nossa família. E também praticando cada vez mais a questão do futebol, né? Trabalho com assessoria de imprensa, né, de marketing, eu trabalho com assessoria de analista individual para cada vez mais estar aprimorando aquilo que eu preciso, enfim, né? Fazendo da minha carreira uma das prioridades, né, da minha vida. E acima disso tem o Senhor, tem a família. Então
eu acho muito importante investir em todas essas coisas na qual nós tratamos como prioridade. Então, só para fechar isso. O Yuri, eu não sei se ele foi contemporâneo do Emerson Royal na Ponte. Outro dia eu estava acompanhando um podcast do Emerson. O Emerson disse que o staff dele, só para cuidar dele, não são os parças, não são parceiros. O staff dele, do dia a dia dele no Tottenham, com psicólogo, com nutricionista, são 12 pessoas, cara. Eu não sei se você foi contemporâneo do Emerson Royal, mas tá meio parecido também, Yuri. Seu staff tá grande, hein? Eu e o Emerson, nós fizemos a base juntos, nós subimos pro profissional praticamente juntos também, moramos juntos também em alojamento, e eu fico feliz por essa ascensão dele, merecida demais. Ele é um atleta profissional onde tem muitas pessoas envolvidas cuidando da carreira dele em todas as partes, isso demonstra o quão atleta é e o que precisamos ser também, porque nós nos apresentamos ali no dia de jogo para apresentar o futebol para vocês, mas durante a semana a gente tem que desenvolver o máximo possível. Isso não envolve só os treinamentos, envolve o preparo mental, o preparo na alimentação, envolve várias coisas, e quanto mais puder investir nisso, melhor para cada um dos atletas. Muito bem, estamos chegando ao final então do nosso bate-papo aqui com o Yuri, o tanque do Guarani. Aliás, falou de esposa, falou de assessor, filhos ainda não. Ainda não, planejando, né? Planejado. Tá no planejamento. Fazer mais uns golzinhos. Tá fazer mais uns golzinhos aí primeiro, né, Yuri? É isso. Obrigado, Yuri. Um grande abraço pra você, boa sorte, Deus abençoe. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, uma honra passar esse tempo com vocês, viu? Legal, bacana. Júlio Nascimento, um abraço pra você também, Júlio. Um pedido final, quero que vocês mandem um abraço pro Mazinho, campineiro, 55 anos, ele é meu sogro, acompanha vocês aí de longa data, então acho que ele vai ficar feliz com essa mensagem. Legal, obrigado, Yuri, obrigado mesmo. Mazinho, um abraço aí pro Mazinho, tá sempre com a gente, tá acompanhando. Nome de boleiro, né? Nome de boleiro, né? Tem bastante Mazinho, Cara, ele fala de boca cheia, né? Como é uma geração diferente, ele fala, cara, eu acompanho a CBN sempre quando eu tô no carro, sempre que eu tô fazendo isso, no em tudo, acompanhando, então ele acompanha vocês de longa data. Legal, Yuri. Obrigado, grande abraço, boa sorte. Obrigado pra vocês também, viu? Até mais. Até mais. Júlio Nascimento, um abraço pra você também, Julião. Já foi, né? Já foi o Júlio. Ele vai pro intervalo e volta rapidinho pra fechar o programa.